Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Nessa do blog Diário de Incentivo à Leitura e hoje eu vim falar sobre o livro Pax. Bom gente, fazia muito tempo que eu queria ler esse livro, tá? Esse livro é publicado pela editora Intrínseca, da autora Sarah Pennypacker, não sei se é assim que pronuncia. Faz bastante tempo que eu queria ler esse livro. Inclusive esse livro ele foi lançado em 2016, então faz bastante tempo. E agora na Black Friday eu aproveitei que ele estava por R$23 na Saraiva e eu comprei. Bom gente, eu li esse livro numa sentada. Como vocês podem ver, ele é um livro fininho, tá? A diagramação dele super boa de ler, as letras são grandes. Então ele é uma leitura assim super rápida, uma leitura fluida, tá? A capa é bem bonitinha, é capa dura, tá? Tem tudo a ver com a história. Eu sempre falo isso porque eu presto muita atenção na capa enquanto eu tô lendo uma história e tem tudo a ver com a história. Bom, gente, eu vou falar então um pouquinho sobre a história, o contexto da história e o que eu achei do livro. Bom, eu esperava, gente, que fosse uma história assim mais alegre, digamos assim, a história de uma raposinha, como vocês podem ver. É uma raposa e o nome dela é Pax. Bom, gente, mas a história não é nada feliz. Tipo, eu achei a história, assim, bem triste. Tinha partes até que parecia que eu ia chorar lendo. Assim, me batia fundo, assim. Acho que como eu gosto muito de cachorro, gosto de animais, eu fiquei bastante sentimental lendo essa história. Porque vai contar a história de uma raposa e de um menino. E por causa da guerra, a raposa é deixada pela estrada. Então aqui a história vai contar a história do Peter e do Pax. O Peter é um menino e o Pax é a raposa, como eu já falei. Então assim, conforme você vai lendo a história, você vai conhecendo mais como que o menino conheceu a raposa, como que ele levou ela pra casa, ela ainda era filhote e tal, vai conhecendo todo esse contexto. Mas o principal da história é que o pai do menino vai pra guerra. E aí o pai dele vai deixar ele na casa do avô e acaba deixando a raposa na estrada, né? Porque a raposa não pode ir pra lá. Então eles pegam, o menino tem um bonequinho que é um soldadinho e ele joga assim o soldadinho, a raposa vai atrás e acaba ficando ali na estrada. Só que o principal da história é que o Peter vai ficar muito sentimental porque faz muito tempo que ele tem a raposa, que ele cuida dela desde filhotinho. Então ele vai arranjar um jeito de fugir da casa do avô e vai atrás pra encontrar a raposa de volta, né? Pra tentar resgatar ela. Porque ele começa a pensar, tem a guerra, o Pax não vai conseguir sobreviver, ele não sabe caçar, ele nunca comeu animais, né? O Pax comia só comidinha em casa que o menino dava pra ele, então a raposa nunca precisou caçar pra comer, coisa assim. Então o menino começa a pensar essas coisas, nossa, ele não vai sobreviver, né? A raposa não vai sobreviver. Então ele fica com esse sentimento e ele bola um plano pra ir atrás da raposa. O menino tem 12 ou 13 anos, então tipo, ele é uma criança ainda, né? Então ele faz uma mochilinha, coloca umas coisas dentro e vai atrás da raposa. Então muita coisa vai acontecer nessa jornada dele, né? Então a história contando a jornada dele, tudo que vai acontecer com ele nessa jornada, porque é longe aonde a raposa ficou, né? Nesse local, na beira da estrada. Inclusive, depois ele vai descobrir que esse local foi, tipo, fechado, né? Que é bem onde tá acontecendo ali a guerra e tal. Então, tipo, gente, é muito triste. Eu achei triste, eu fiquei muito... Porque tem cenas no livro que o menino fala, assim, do cuidado. E uma coisa muito interessante, gente, que eu não esperava no livro, é que tem os capítulos do menino e tem capítulos que é o capítulo da raposa. E isso que foi o que mais me marcou, assim, que eu nunca tinha lido um livro assim. Então, quando tem os capítulos da raposa, tem esse desenhozinho aqui de uma raposinha. E quando tem o capítulo do menino, então tem essa imagem aqui do menino, né? Então quando a gente lê os capítulos da raposa, a gente vê tudo que a raposa pensa, ela fica pensando, ai, o meu menino, assim que ela se refere a ele, né? Ai, o meu menino, que o dever dela é cuidar dele. Então tem todos assim uns pensamentos que, gente, me deixou assim muito emocionada ao longo da história. E ao mesmo tempo eu ficava com muita pena da raposa, tipo, ela lá no meio do frio. Aí o livro também, gente, ajuda, né? Porque o livro tem algumas ilustrações
Então, conforme eu ia lendo aquilo assim, ai, raposa ali sozinha, tipo, começava a me dar assim uma tristeza, sabe? Eu ficava imaginando se fosse comigo, se fosse meu cachorro. E aí eu fiquei muito emocionada e eu queria muito saber o que ia acontecer no final, se o menino ia conseguir encontrar. E aí lá pelas tantas da história o menino se machuca e aí ele encontra uma senhora lá, uma casa, então tem toda uma outra história ali, sabe? A mulher não quer deixar ele continuar porque é perigoso, né? Ele é uma criança e aí ele tá com a perna machucada, ele tá com a perna quebrada. Então como é que ele vai continuar nessa busca pela raposa, né? E aí nos capítulos da raposa a gente vai acompanhando que a raposa também acaba fazendo amizade com outras raposas, como que ela faz para se alimentar. E é o mais interessante da história, assim, que me tocou, é que a raposa também quer ir em busca do menino. Então é como se os dois estivessem indo assim, sabe, um ao encontro do outro, sabe? Porque a raposa também quer ir encontrar o menino e o menino tá indo encontrar a raposa. Isso me tocou muito, assim. E então, gente, a história é muito emocionante, a história é muito bonita. E ao mesmo tempo a gente vai acompanhando todo esse clima de guerra, é um clima triste. E tem cenas, assim, tem capítulos, né, que a raposa tá refletindo sobre a guerra, que as pessoas morrem. E aí a raposa também fica preocupada com o menino, e o menino tá preocupado com a raposa. Então, gente, é uma história muito bonita, uma história comovente, que nos faz refletir, que nos faz pensar nos animais. Eu achei muito triste que o menino teve que deixar a raposa na estrada, sabe? Mas ao mesmo tempo o livro também passa uma mensagem, assim, sobre a questão da natureza. No caso, a raposa, ela é da natureza, né? Então tem toda essa questão da liberdade, dela ser livre, dela encontrar o lugar dela. E ao mesmo tempo do menino também, né? Do crescimento dele. E eu não vou contar o final. Gente, eu confesso que o final não foi bem aquilo que eu esperava, mas é um final bonito, é um final satisfatório, que faz a gente refletir. E aí depois que eu refleti um pouco eu pensei, não, tá certo, era isso mesmo que deveria acontecer. Então, se vocês querem uma história comovente, que faça pensar, refletir, leiam o Pax. Até o menino faz uma menção, né, por que o nome da raposa é Pax. E eu achei interessante que ele faz uma ligação, né, que a história se passa na guerra e a raposa se chama Pax, e ele faz essa ligação com paz, né, enquanto que eles não estão vivendo a paz, né. Então é bem interessante mesmo, é todo ilustrado, é muito bonito, vale a pena a leitura, uma leitura que nos faz refletir, nos faz pensar, e é uma história muito linda, gente, vale a pena. Então era isso, espero que vocês tenham gostado da dica de hoje, e até o próximo vídeo.